Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu sou cofundadora da Egunis Post e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o consumo consciente com o Felipe Sefrem. O Felipe é coordenador de comunicação do Instituto Acatu, que é uma organização não governamental sem fins lucrativos, criado desde março de 2021, que trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para um novo jeito de viver com consumo consciente e mais bem-estar para todos. Felipe, o que é consumo consciente, afinal? Vamos lá. Consumo consciente a gente pode explicar bem, de uma forma bem simples, que é o consumo com melhor impacto. Um consumo com melhor impacto para nós mesmos, para a sociedade, para a economia e para o meio ambiente. A gente fala aqui no Acatu que consumo consciente não é deixar de consumir, a gente não quer que as pessoas parem de consumir, porque a gente precisa, né? Consumir alimentos, consumir serviços, consumir roupas, consumir tudo. Mas as nossas escolhas, ao fazer esse consumo, essa compra, elas podem ter um impacto positivo ou minimizar o impacto negativo dos meios de produção e consumo que a gente tem atualmente. Por exemplo, o consumo consciente, ele está desde você pensar duas vezes se você precisa de um produto, até a maneira como você vai usar esse produto, né? Então, eu uso aquele produto até o fim, ou eu uso só pela metade e jogo fora. E também depois, no final do ciclo de consumo, né, que é a compra, o uso, e também o descarte. Se eu jogo na rua, obviamente isso não é consumo consciente, né? Isso é eu não pensar nos impactos das minhas atitudes. Então, o consumo consciente é você refletir sobre as suas escolhas, sobre o poder das suas escolhas para todo o entorno, para si mesmo, para o entorno, e adotar hábitos que são simples, né, no dia a dia, em várias esferas, em vários temas, que trazem um benefício, né, para todo mundo. E a gente pensa também, assim, que somos milhões, né, somos bilhões do planeta. Se todo mundo adotar uma atitude de consumo consciente ou algumas atitudes de consumo consciente, isso tem um impacto grande para o planeta, né? Tem um impacto grande para a sociedade. O poder do consumidor, como um todo, o consumidor tem o poder de influenciar a indústria, né? De mudar esse vetor, né, que a indústria dá os produtos que a gente quer ou os serviços que a gente quer. Não, o consumidor, ele pode pedir produtos mais sustentáveis, ele pode exigir que as empresas tenham uma ação socioambiental mais eficaz, mais transparente. Então, a gente entende que o indivíduo, como uma pessoa só, ele tem um superpoder nas mãos. Primeiro porque a gente vive por muito tempo, né? Então, não é só a minha ação diária, é a minha ação por 50, 60, 70 anos, e também o entorno, eu como exemplo, né? Tipo, nós não somos indivíduos isolados, nós estamos em família, em comunidade, em amigos. Então, o consumo consciente também ele se expande para o exemplo, né? Para você adotar, você impactar as pessoas ao seu redor e servir de exemplo para que essas pessoas também se conscientizem do papel das suas ações. Por que é tão importante hoje em dia ser um consumidor consciente? É importante por uma questão até básica de sobrevivência. A gente vê que o planeta, ou a humanidade, né? A humanidade vem gastando recursos naturais além do que o planeta é capaz de regenerar. Né? A gente tem aí o Dia da Sobrecarga da Terra, que mostra, né, que em um ano a gente consome 74% mais do que o planeta é capaz de regenerar em um ano. Então, a gente vem ao longo dos anos, né, desde a Revolução Industrial e ultimamente com a expansão, né, dos meios de produção e consumo, a gente vem gastando muitos recursos naturais achando que isso é infinito, mas não é. Né? A água é um recurso finito. Ele é gigantesco, né? Parece gigantesco, apesar de só 3% da água do mundo ser potável e estar disponível para consumo. Ele parece infinito, mas não é. Então,
primeiro por uma questão de sobrevivência. A gente precisa mudar a nossa forma de agir, de lidar com o meio ambiente, com tudo, né, com o planeta, para garantir que a gente tenha um planeta para as gerações futuras, né? E a gente já vem recebendo alertas do planeta ou da natureza devido às nossas ações, né? As mudanças climáticas que têm acontecendo, essa instabilidade ou imprevisibilidade do clima, que parece que está tudo meio bagunçado, às vezes é seca, às vezes é enchente, às vezes é frio onde é verão e onde é verão deveria ser frio, ondas de calor na Europa, no Ártico, aqui em São Paulo, por exemplo, é verão agora, mas está super frio. Então, a gente já vem sentindo isso e os estudos científicos prevêem que se a gente continuar nessa pegada, nesse nosso modelo de sociedade, os impactos vão ser ainda maiores, com o aquecimento global, né, com a crise climática, com a sociedade, a humanidade não conseguindo limitar o aquecimento global, isso vai trazer ainda mais impactos, né? Isso traz impactos de todas as formas. Se o planeta aumentar em 1,5 graus Celsius, né, de temperatura até 2030, a gente já tem alguns impactos, que são aumento do nível do mar, e aí isso afeta várias regiões marinhas, costeiras, né? A gente tem, de novo, essa instabilidade do clima, que aí afeta a agricultura, afeta a pecuária, e aí pode afetar também a questão de alimentação da população, né? A gente tem questões de saúde pública também, com estiagens, enchentes, doenças que podem voltar. Então, é um cenário bem dramático, digamos assim, que nos faz ter a certeza de que é urgente a gente agir agora, né? E que nos faz lembrar que cada um precisa fazer um pouquinho. É claro que grandes países, grandes empresas, eles têm uma emissão, uma responsabilidade maior, digamos assim, né? Mas nós, enquanto pessoas, também podemos fazer a nossa parte do que esperar que alguém faça, né? E aí essa parte é desde mudar os seus hábitos de consumo até pressionar o governo ou escolher empresas mais alinhadas ou se informar mesmo, né, sobre isso. Então, eu diria que é importante por sobrevivência, para a gente ter o planeta para as próximas gerações, né, e pela própria manutenção da vida no planeta, né, não só da nossa, mas de uma série de outras espécies, né, que podem ser ameaçadas, né, que estão ameaçadas, que fazem parte de um organismo vivo onde tudo se conversa, né? Tipo, se a gente perde uma espécie vegetal ou animal, isso tem impacto local, e aí isso pode ter um impacto regional, pode ter um impacto muito maior. Então, é mais ou menos isso, é uma questão de bom senso, então, de cuidar do planeta que a gente tem, né? Porque a gente ainda quer viver nele, não tem alternativa, não tem plano B. Não tem plano B. Estamos fazendo algum avanço nesse sentido? Se a gente contasse mais ou menos de uns 5 a 10 anos para cá, você consegue enxergar algum avanço nos consumidores? Depende. A gente mapeia, a gente faz várias pesquisas aqui no Acatu, mensurando ou tentando entender a cabeça do consumidor. E a gente consegue, sim, mapear e perceber que o consumidor está cada vez mais... ele compreende cada vez mais seu papel, ele quer dar preferência a atitudes sustentáveis e saudáveis, mas ainda tem barreiras, né? Ainda tem barreiras a serem ultrapassadas. Então, a gente vê uma mudança de mentalidade muito ainda na linha do eu quero, mas ainda não na do eu consigo ou eu posso. Porque, é claro, o consumidor ele pode querer um produto mais saudável, mas esse produto precisa existir, né? Então,
E ainda existem, a gente vê, até a pandemia acabou, de certa maneira, acelerando esse tipo de comportamento, né, dessa busca por produtos mais saudáveis, ou por produtos mais sustentáveis, né, seja na questão de formulação, de testes em animais, de embalagem, de economia circular. Então, a gente vê, sim, um movimento bem interessante do consumidor ou do indivíduo mesmo, prestando atenção a isso, né? A gente vê um crescimento grande de empresas de cosméticos sustentáveis ou grandes empresas fazendo movimentos para que as suas embalagens sejam biodegradáveis, sem microplásticos, ou com refil. Então, a gente vê esse movimento. É claro que todo progresso é super válido, mas a gente ainda tem um longo caminho, né, para construir realmente um modelo um modelo industrial sustentável, cidades inteligentes e sustentáveis, né, que consigam gerir os seus resíduos de forma adequada, que consigam evitar desperdícios de água e de alimentos, né? Então, nós fazemos aqui esse trabalho de consumo consciente há 20 anos, né, no Acatu. A Acatu tem 20 anos. E a gente tem várias iniciativas ao longo desses anos e a gente percebe, sim, essa mudança. Nos nossos mapeamentos, o consumidor consciente, ele é apenas 4% da população. É bem pouco. E o consumidor indiferente, aquele que ainda não sabe de nada, ele é 38%. Então, a gente tem 38% o indiferente, 38% o iniciante, e aí tem que fazer as contas do outro, que o outro do meio, que é o engajado, eu não me lembro agora, 20 e poucos. Então, a gente ainda tem esses níveis da população que ainda falta muito, né? Falta muito para toda essa massa de consumidores que está ali vivendo, fazendo, escolhendo, comprando, impactando, tomar consciência, primeiro, que é bom para si próprio, porque o consumo consciente é uma questão até de economia, né? Se eu não desperdiço água, energia, alimentos, eu economizo. E aí, aos poucos, ele vai entrando nessa jornada e vai entendendo que, mas não é só bom para mim, é bom para a economia do país também, é bom para outras pessoas, né? Eu não gastei aquela água que vai servir para outra coisa. Então, é uma super jornada. E mesmo quem está nesses 4% sempre tem algo a aprender, né? A gente fala que nessa jornada do consumo consciente, ninguém é perfeito aqui, a gente nem espera que ninguém seja. O que a gente trabalha é para que a gente entenda, que mais pessoas entendam que cada atitude conta e que as nossas escolhas são super poderosas e transformadoras. Não me parece ser uma corrida onde tem uma chegada, assim, né? Agora eu sou um consumidor consciente. Tem que continuar iterando e... Claro. E também a gente entende muito as realidades de cada pessoa, né? De cada cidade, por exemplo. Tem algumas pessoas que podem ter mais facilidade de ter um estilo de vida de consumo consciente mais aplicado em gestão de água e alimentos. Eu, por exemplo, eu economizo água e tal, mas eu gosto de fazer compras e compro roupas porque eu gosto. Então, tudo bem. Você não tem que deixar de fazer algo que você goste, né? Mas tem as áreas, em alguns setores é mais difícil, não sei. Por exemplo, eu me considero um engajado, nem sou tão consciente assim, eu estou nesse caminho, mas eu não conseguiria transformar o meu apartamento em energia limpa, em botar um negócio de energia solar. Então,
não vou chegar lá, né? Porque eu tenho que me adaptar à minha infraestrutura. Então, é bem esse exemplo. A gente tem vários caminhos, nenhum caminho deles é fechado, é o final, mas sempre vai ter algo legal onde a gente pode mudar, adaptar, melhorar, transformar, e isso é super gratificante, porque a gente se sente protegendo a vida, protegendo o planeta, é algo que não só nessa questão talvez essa questão um pouco mais de ingênua, não é de, eu estou salvando o planeta, não, eu estou exercendo as minhas escolhas com inteligência, refletindo mesmo no papel das minhas ações, entendeu? Então, isso é super bacana. É responsabilidade individual, né? Exato, exato. E se a gente for parar para pensar, a indústria, nós, enquanto consumidores, temos um poder muito grande na mão, porque a gente manda na indústria praticamente. Se a gente deixa de consumir uma coisa, eles vão deixar de produzir. Da mesma forma que a gente tem uma demanda muito grande por algum tipo de produto, eles vão começar a dar o jeito e começar a produzir. Então, acho que conforme a gente cresce esse número, a gente também cria uma demanda bem interessante. Exato, essa é a matemática que a gente trabalha, né? Quanto mais pessoas estiverem conscientes do seu papel e do seu poder, mais a gente consegue transformar a indústria ou a oferta, né, de produtos e serviços. Isso vem acontecendo, a gente vê várias iniciativas legais, né, de grandes multinacionais, cada vez mais engajadas no tema, transformando ou assumindo compromissos, né, com as ODS, com a Agenda 2030, com emissão zero, e isso é super benéfico, né? Isso parece que deixou de ser uma questão de marketing e está se tornando até uma questão de afirmação para as próprias empresas, né? Seja como questão de mercado mesmo, de afirmação no mercado junto a investidores, né? Porque o mercado também de investimentos mudou muito e está muito atento a ESG, a questões socioambientais, né? Então, antes, os grandes bancos eles financiavam projetos sem problemas, de mineração, de extração, de tudo. Agora não, não agora, né? Mas nos últimos anos, os próprios donos do dinheiro perceberam que não vale a pena investir dinheiro em algo que é prejudicial, porque isso me prejudica também, né? Então, toda essa questão de ESG, então avaliar onde que eu vou financiar, né? Financiamentos de empreendimentos ou de iniciativas que estejam alinhadas também com questões socioambientais, com questões de sustentabilidade. A gente vê um movimento global para isso, né? Claro que ainda muito lento para a urgência da situação, né? Mas positivo. E o Instituto Acatu, ele age nacionalmente, né? Sim. A gente tem lá no Acatu, a gente tem alguns pilares. Os dois principais são educação e comunicação. Então, a gente trabalha junto a escolas da rede pública de todo o Brasil, que são mapeadas, e a gente trabalha com a plataforma de aprendizagem, que se chama Educatu, que tem uma série de conteúdos muito legais para professores e para alunos praticarem interdisciplinarmente a questão do consumo consciente, e aí em vários temas, várias matérias, né? E a gente tem esse trabalho bem intenso junto às escolas, junto aos professores, para reforçar isso no currículo, nas atividades, e também na própria comunidade escolar, né? Na parte de comunicação também a gente tem esse vetor onde a gente meio que promove o consumo consciente, a gente mostra caminhos, então a gente dá muitas dicas,
consumo consciente com água, com alimentos, com resíduo, com energia, com cosméticos, com produtos de limpeza, com tudo, né? Para orientar o indivíduo. A gente trabalha também em comunicação mostrando os impactos das nossas ações, né? Então, o que representa, o que significa, por que é ruim fazer isso ou fazer aquilo, ou por que é melhor fazer assim, né? A gente trabalha também com muitos projetos em empresas, ou empresas que conversam com a gente, para a gente montar projetos desde sensibilização dos próprios colaboradores da empresa, ou até projetos que a empresa quer sensibilizar os seus consumidores, os seus clientes, ou a sua comunidade do entorno, né? Então, são vários diferentes frentes de atuação no indivíduo, com a empresa, eventualmente com prefeituras e órgãos públicos ou instituições internacionais também, porque o consumo consciente ele pode ser aplicado em praticamente tudo, né? Uhum. Isso é legal também, porque a gente tem uma gama muito grande de projetos. A gente tem agora em andamento um projeto em Hortolândia de reciclagem de colchões e sofás, que é um projeto piloto lá que a gente está implementando um modelo de economia circular de colchões e sofás. A gente faz também, em paralelo, pesquisa para entender por que o consumidor ainda tem dificuldades de comprar roupas de segunda mão, por exemplo. Tentar entender como aproximar mais o consumidor desse tipo de mercado, de ações. A gente tem projetos pilotos em escolas, né, motivando os estudantes a pensarem em soluções ali para transformar a escola, tipo, financiar reformas para que eles adaptem ali a parte de lixo reciclado, de instalar energia solar. Então, são várias frentes que no somatório são super transformadoras, né? Super bacana. E daí você comentou algumas parcerias ou frentes internacionais. Se a gente for colocar o Brasil no espectro, onde você acredita que a gente está? A gente talvez no sentido de conhecimento, talvez a gente não esteja no topo, mas eu acredito também tem exemplos piores, a gente querendo ou não, exemplo de reciclagem, por exemplo, da lata, da latinha, né? Então, você conseguiria fazer um balanço bem por cima, assim, de onde a gente está? Não é tão simples assim, a pergunta é difícil. Se a gente for considerar na questão do Brasil de consumo de recursos naturais e tal, até usando um pouco dos gráficos do Overshooting Day, que é o dia da sobrecarga da Terra, o Brasil tá melhor posicionado do que vários outros países super industrializados e super desenvolvidos, por conta da nossa matriz energética, por conta da quantidade de água potável que a gente tem, né? O Brasil é super beneficiado geograficamente e isso favorece o Brasil. Ao mesmo tempo, nos últimos anos, a gente vem usando esses recursos naturais de maneira temerária, né? Com o aumento do desmatamento, aumento de emissões de gás carbônico, até um certo relaxamento nos órgãos de controle ambientais, né, que colocam o Brasil politicamente de uma maneira um pouco mais tiram o protagonismo do Brasil nessa questão socioambiental internacionalmente falando, né? Agora a gente tem muitas iniciativas super inovadoras no Brasil. A gente tem muitas pesquisas, né? A gente tem um papel, apesar dos pesares, né? Apesar de questões políticas ou sociais que vão de baixo orçamento para iniciativa científica, né? E outras questões,
a gente tem iniciativas muito legais, né, de plástico verde, ou pequenas iniciativas que surgem em pequenas comunidades. Então, é super louvável esse caráter do brasileiro de, mesmo nas dificuldades, conseguir encontrar soluções, né? Eu acho que se a gente conseguisse capacitar, desenvolver, investir mais, a gente poderia ter um papel super de liderança, né? Que a gente teve globalmente mais nos anos 90 e 2000, nessa questão socioambiental, né? E que a gente deixou de lado recentemente, falando bem politicamente correto aqui, né? E é isso, mas a gente vê sim o Brasil com super iniciativas, prefiro não citar porque também eu esqueço uma ou lembro de outra, mas a gente tem muita coisa legal acontecendo, e um material humano muito grande, né? Material humano muito grande que supera essas dificuldades e faz com que pequenas iniciativas se tornem super populares ou super poderosas. Com certeza, absolutamente. Eu tava aqui pensando enquanto você falava que esses dias eu tava num site gringo de notícias e daí a notícia era a empresa na Inglaterra que tá lutando contra o eletrônico descartável, né? E basicamente é uma empresa que conserta computador, que conserta celular. E isso a gente anda 2 passos, a gente acha uma empresa parecida aqui em São Paulo, pelo menos. Eu não diria no Brasil inteiro, não sei se existe esse know-how, enfim, mas em São Paulo é muito fácil de achar, né? E daí a reflexão era, será que é fácil de achar? Porque realmente a gente se preocupa e é um ato de consumo consciente, é um ato de responsabilidade mesmo? Ou será que é uma questão também mais relacionada, também com certeza, mas mais relacionada ao poder aquisitivo, de não ser tão simples, talvez, para o brasileiro, como talvez seja para o inglês, de comprar um computador novo toda vez que o seu próprio computador quebra. Então, talvez o brasileiro não tenha essa opção por conta de poder aquisitivo mesmo. Mas é uma coisa que eu vejo que é uma prática que a gente tem, seja por um motivo ou pelo outro, que, se comparável, Total, até que você comentou antes, essa questão da latinha é um exemplo mundial, né? A gente recicla 98% das latinhas, isso é muita coisa. E a gente só faz isso porque se criou toda uma rede que faz isso acontecer, né? Então, a gente tem ali milhares de catadores que levam para as cooperativas, e as cooperativas entregam para a indústria que está preparada para reciclar isso, né? O ideal seria que e uma latinha, se eu não me engano, depois que eu joguei ela no lixo, ela volta para a prateleira, acho que em 10 ou 12 dias. É muito rápido, porque a indústria, o ciclo da latinha, ele está muito bem consolidado, né? Remunerando os catadores, remunerando as cooperativas, né? Todo mundo sai ganhando nesse ciclo de reciclagem. Infelizmente, a gente ainda não tem esse processo com outros materiais, né? A gente tem as nossas taxas de reciclagem de plástico, de vidros, muito inferior. Se eu não me engano, acho que um pouco menos de 40%, preciso checar. E de lixo eletrônico, então, menos ainda. Acho que lixo eletrônico, se eu não me engano, acho que a gente recicla 4% ou 3%. Então, o ideal seria que a gente conseguisse construir essa engrenagem da latinha para os outros materiais, né? Para os pneus, para os plásticos, para tudo. Mas já mostra ali um exemplo de que é possível e de que todo mundo sai ganhando, né? Porque imagina, com a reciclagem, sai ganhando financeiramente, o país ganha financeiramente. A gente reaproveita o material, a gente usa menos recursos naturais,
Do contrário, outro ciclo, né, por exemplo, do vidro, se a gente pensar que a gente recicla 40%, outros 60% vão para o lixo, esses 60% eles valem dinheiro, só que o dinheiro que eles valem também está indo para o lixo, né? E eles valem dinheiro não só na parte como produto, mas como o dinheiro que poderia ser remunerado para quem está trabalhando nesse setor, né? Então, criar esses modelos de economia circular, né, que tem tudo a ver com consumo consciente, ele é super benéfico para a economia também, né? Para a economia, para a sociedade, né? Porque você estimula, ou você cria empregos, você transforma mesmo as coisas, você depende menos de aterros sanitários, de lixão, essas coisas. Então, é super positivo esse exemplo da latinha, que é mundial, né? Eu acho que raros países têm esse sistema tão bem definido como no Brasil, que você vai em qualquer lugar, se você bota a latinha, ela já desapareceu, né? Porque já tem alguém levando, e isso é super bacana. Isso mostra que a gente sabe fazer, só que a gente precisa aplicar para outros setores também. Essa era uma das perguntas. Quem ganha com o consumo consciente? Acho que você resumiu bem. E a resposta é todo mundo, porque o país gera riqueza, e aí, às vezes, até o produto cai o valor do preço, porque você gasta menos para produzir a mesma quantidade, né? Então, você gasta menos recursos naturais, menos energia elétrica, né? Que às vezes a gente nem bota na conta. Mas para produzir qualquer equipamento, qualquer produto, qualquer objeto, vai ser necessário gastar água e energia elétrica, né? Então, quando a gente produz menos porque a gente recicla, ou porque a gente tem um sistema de economia circular, a gente gastou menos energia elétrica e menos água. Estamos num período agora de crise hídrica e crise elétrica, né? Então, a gente poupa esses recursos. A gente dá oportunidade para trabalhadores, para cooperativas, a gente ressignifica algumas profissões, né? A gente valoriza muitas pessoas, né? A gente tem, na parte dos catadores, eu sou meio ruim de números, mas acho que são 800 mil famílias que trabalham na parte como catadores de latinhas. É muita gente, né? E é muita gente que está sendo, apesar de todas as condições, né? Também sem glamorizar, sem romantizar a questão dos catadores, são pessoas que encontraram ali uma maneira de trabalho, de sustento, né? Então, implantando economia circular, consumo consciente, a gente consegue cobrir várias frentes, né? Tanto de preservação do meio ambiente, de uma gestão mais eficiente dos recursos, uma gestão mais eficiente dos resíduos, um benefício para a natureza, para a saúde pública, para a economia, riqueza para o país, trabalho. Então, é super poderoso mesmo o consumo consciente. E nosso bolso, porque, querendo ou não... Sim, e nosso bolso, claro. E tudo acaba voltando para nós, né? Até porque tem uma outra questão mais ampla, né? Assim, se a gente não a palavra cuida do planeta é meio ingênua, romântica, mas ela é um bom exemplo, né? Mas se a gente não cuida do planeta agora, a gente vai pagar e não gasta com isso, né? A gente vai pagar lá na frente, né? Com o ar poluído, ou com a água poluída, ou com doenças que possam vir a aparecer, né? Então a gente vai gastar lá na frente. Então o consumo consciente ou essa preocupação socioambiental, essa atenção com as nossas atitudes, ela é uma economia no bolso quando eu deixo de desperdiçar, ou quando eu penso duas vezes antes de comprar algo que eu não preciso, e isso é muito visível, essa economia.
mas ela é uma economia invisível e ainda maior lá na frente, né? Porque uma hora a conta chega, né? Se a gente só joga lixo na rua, emite poluentes, polui as águas, os mananciais, desmata as florestas, uma hora a conta vem, né? E a gente vai ter que pagar, todos nós vamos ter que pagar, não tem ninguém que vai ficar imune a isso, né? Porque todos nós precisamos respirar, precisamos de água, precisamos de alimentos, teremos nossos filhos, nossos netos, né, no planeta, então é uma conta dupla aí e isso deixa a situação ainda mais clara e de que precisamos nos movimentar, né, nos precisamos, nem que seja por interesse pessoal, né, nem que seja para me salvar, é recomendável aí o consumo consciente. Eu adorei, adorei. Acho que ficou bem claro. É uma economia a curto prazo, mas um grande investimento a longo prazo. Se a gente juntar os dois, a gente só sai ganhando. E a gente já tá pagando a conta, né? Do que a gente fez no passado também. Exatamente. Que não tá barata. Não tá vendo. Maravilha, super obrigada, Felipe. Adorei conversar com você. Brigadão. Obrigado, Jéssica. É um prazer. A gente fica à disposição aqui e sucesso para vocês.